Muito bem, turma, nós estamos de volta agora com um assunto importantíssimo e muito revelador sobre a questão da história do Brasil. Nós podemos perceber aqui o segundo reinado, a cafeicultura, era Mauá, abolição, crise. Nós vamos analisar todas essas questões a partir de agora no segundo reinado. O segundo reinado é o reinado de Dom Pedro II e acontece entre 1840 até 1889, ou seja, 49 anos de governo de Dom Pedro II. E muitos consideram, inclusive eu, que nesse período da história do Brasil houve uma chance do país se tornar uma grande potência mundial. E como essa grande potência mundial em relação ao Brasil não conseguiu ser levada avante, nós vamos estar refletindo, estudando essas questões a partir de agora. Aqui na figura central nós podemos ter uma representação de Dom Pedro II, que chegou a ser escolhido, eleito na época do século XIX, o homem mais inteligente do mundo na época. Então já tivemos um governante que foi eleito, escolhido, o mais inteligente do mundo. Dom Pedro II, ele era muito ligado a questões culturais, tanto é que, tanto na Biblioteca Real no Rio de Janeiro, quanto também nessa questão museológica, ele foi pessoalmente ao Egito, trazendo muitos artigos de lá para investir na cultura e no conhecimento aqui no Brasil. Foi um grande incentivador da literatura, das artes, da própria filosofia. O seu livro de cabeceira, ele dizia, era a Bíblia. De todos os livros, era a literatura que mais lhe chamava a atenção. Falava 16 idiomas fluentemente e desde pequeno foi preparado para ser um monarca, para ser um líder, para ser um estadista. E de fato houve um destaque para Dom Pedro II em relação à história do Brasil. Mas por que, ao abrirmos o livro didático atualmente de história, por que nós percebemos que a figura de Dom Pedro II é tão menosprezada, é tão ridicularizada? Porque nós vivemos um outro sistema hoje, a partir de 1889, que é o sistema republicano. E a república, na verdade, a visão republicana deveria desconstruir a imagem de Dom Pedro II, como sendo um herói, e a gente vai perceber como pouco a pouco isso daí aconteceu. Como a princesa Isabel, uma das figuras mais proeminentes e importantes da história do Brasil, foi vista hoje como uma hipócrita, como uma pessoa de segunda importância. A gente vai ver como na história tradicional do Brasil, muitos heróis são transformados em vilões, enquanto muitos vilões são transformados em heróis. E a gente percebe essa inversão de valores no decorrer da história do Brasil e que estão presentes em nossos livros didáticos hoje em dia. Nós podemos ver nessa imagem aqui o retrato econômico do Brasil como sendo o café. E o café foi o principal artigo econômico do segundo reinado. Na região do Sudeste, especialmente São Paulo, especialmente o Oeste Paulista, podemos perceber como o café se tornou o produto que construiu o Sudeste, o produto que incentivou até um processo de industrialização ali no Sudeste. O Brasil, na época do século XIX, era o maior produtor de café do mundo. E os maiores compradores de café do Brasil eram a Inglaterra e os Estados Unidos. E pouco a pouco a gente vai entender essas relações. Uma outra visão a respeito do segundo reinado, século XIX, são as questões das ferrovias. As ferrovias elas foram construídas na região do Sudeste de maneira bem profusa, mostrando a sua importância no sentido de que através dessas ferrovias escravos eram transportados, bem verdade, o café também era transportado de maneira mais rápida, os suprimentos das lavouras de café também passavam aí pelas ferrovias, e ao redor das ferrovias também houve um processo no Sudeste de urbanização. Nesse período da história,
muitos nordestinos acabam descendo para a região sudeste e acabam ajudando a construir o que seria hoje São Paulo, a construir o que seria essa sociedade urbana do sudeste. E a gente percebe como muitas vezes os preconceitos de uma região para outra, de um estado para outro no Brasil, não tem o menor sentido, revela um desconhecimento da história. Nós podemos ver nessa imagem aqui uma obra de José de Alencar, Iracema, retratando aqui a figura, né, do indígena como chamando a atenção em pleno século XIX. E para muitos, qual era a manobra aqui no século XIX? Era a seguinte: tirar a atenção da escravidão, tirar a atenção do negro escravo que estava sendo punido, né, com trabalho compulsório, e direcionar a visão para a figura do indígena. Essa é uma das características do romantismo brasileiro. Você retira a centralidade do escravo africano e coloca então para o indígena. E uma dessas obras, a Iracema, de José de Alencar, acaba sendo uma representação disso, segundo a visão de muitos. O café então gera uma estabilidade política também no segundo reinado. Veja que o café foi importante do ponto de vista econômico, do ponto de vista cultural, do ponto de vista social e também político. No Sudeste, o café começou a ser plantado, na verdade, no Rio de Janeiro, depois no Vale do Paraíba, São Paulo e Minas Gerais. Até na região do Espírito Santo, também nós temos algumas lavouras de café, bem verdade não tão expressivas quanto as de São Paulo, mas também ajudava a movimentar a economia. No Vale do Paraíba nós temos algumas características, né, da chamada plantation, que era o latifúndio, ou seja, uma grande porção de terra, uma grande propriedade de terra rural, a monocultura, ou seja, a predominância de um cultivo agrícola, nesse caso o café, e também a mão de obra escrava. Então essas três características são importantes para que a gente possa compreender esse contexto do café. A partir de 1870, nós temos um desenvolvimento do Oeste Paulista, que intensificou a produção cafeeira e se adaptou às novas condições de produção. O fim do tráfico, né, de escravos, a implantação de novas tecnologias, moderna, entre aspas, a administração dos negócios, o Brasil teve uma grande chance de se tornar uma grande potência mundial. E por que isso não aconteceu? Aqui vai uma primeira resposta. Porque os latifundiários, os grandes fazendeiros e coronéis do café, eles não lutavam por um crescimento coletivo do país. Não lutavam por uma nação, mas lutavam por seus próprios interesses. Então toda a tecnologia, a maior parte da tecnologia que foi implantada, né, que foi construída, foi visando atender suas próprias necessidades e não pela luta de uma coletividade, não pela luta de uma nação. E aí nós temos uma das respostas principais porque o Brasil não se tornou uma grande potência mundial no século XIX. Esse desenvolvimento que acontecia no Sudeste, ele ficou restrito lá por conta desses grandes fazendeiros do café. E são esses mesmos que posteriormente vão aplicar o golpe da República em 1889, que nos livros didáticos espalhados pelo Brasil é conhecido como um fato heróico. E a gente vai ver pouco a pouco essas duas visões. A visão tradicional, como é ensinada nos livros didáticos, nas faculdades, e essa visão alternativa, quando a gente percebe o outro lado, então, da história. Há uma substituição da mão de obra escrava, porque pouco a pouco a monarquia do Brasil foi instalando leis, estabelecendo leis que pouco a pouco libertavam os escravos. Então os escravos começaram a ficar mais caros e houve uma substituição. O imigrante europeu, principalmente italianos e portugueses, nessa época começaram a vir para o Brasil por conta de crises na Europa econômicas e em busca de novas oportunidades no novo continente. E além da Europa, o café também era vendido nos Estados Unidos, que no século XIX passa pelo processo de industrialização muito acelerado, principalmente por conta do aço, né, das grandes construções aí econômicas, né, financeiras, construção civil.
e acaba participando dessa segunda revolução industrial. E os Estados Unidos agora despontam como uma potência, né, americana, e acaba também sendo um cliente do Brasil em relação ao café. A expansão da cafeicultura podemos ver através aqui dessa imagem, né, desse mapa. Na região do Sudeste, nós temos aqui, né, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo. E como essa movimentação do café, perceba na legenda, ao longo do século XIX, acaba se expandindo e sendo o principal produto econômico então do Brasil. O café na pauta das exportações estava na liderança disparada. Nós podemos ver o café em comparação com o açúcar, que já estava em declínio, por isso o Nordeste também passa a ser esquecido nesse momento, porque o eixo econômico do Brasil sai do Nordeste por conta da queda do açúcar e vai para o Sudeste por conta da alta do café. Nós temos também a produção do algodão, né, na região norte principalmente, e também de couros e peles, mas na região sul. Então perceba como o café em disparada, ele era o principal artigo econômico do Brasil do século XIX, do Brasil do segundo reinado. Nós temos a chamada Era Mauá, e essa Era Mauá também recebe o nome de surto industrial brasileiro. Ora, perceba que um surto é algo repentino, é algo muitas vezes inesperado. Um surto é algo rápido. E assim foi chamado ao processo de industrialização brasileiro como sendo algo inesperado, rápido e também localizado na região do Sudeste. E, como diz o próprio nome, o surto, né, logo passou. Meados do século XIX surgiu um novo personagem. Que personagem era esse? O empresário capitalista. O destaque para Irineu Evangelista de Souza, o Barão, né, e depois Visconde de Mauá. Então ele é uma figura representativa, né, desse empresário, né, capitalista, desse novo personagem que surge, né, desse grande proprietário de terra e também dono de uma grande lavoura cafeeira. Então Mauá, o que foi que ele fez com esses dividendos, com esses lucros do café? Construiu ferrovias, criou indústrias, bancos, companhia de seguro, navegação e também mineração. Então esses recursos que foram investidos, né, pelo Barão de Mauá, o Visconde de Mauá, é uma representação dos dividendos do café e os seus efeitos na própria visão ali do Sudeste. Agora, nós devemos lembrar também da tarifa Alves Branco, que foi estabelecida em 1844 e também colaborou para a criação das indústrias. O que é que estabelecia a tarifa Alves Branco? Aumentava em 30% todo produto estrangeiro que acabava entrando no Brasil. Então 30% a mais era só de impostos, e esse problema de impostos é algo que a gente ainda vivencia no Brasil de maneira muito forte, né? Basta alguém pensar em comprar um carro, comprar uma casa, essa questão de impostos no Brasil é uma coisa descontrolada desde sempre. E essa tarifa Alves Branco aumentava entre 30% a 60%, a depender do país de origem, esses produtos que acabavam entrando aqui no território. Se comprar do estrangeiro é mais caro, então isso foi um incentivo para a criação de próprias indústrias. Então, em vez de comprar, eu mesmo vou fazer. E isso daí acabou colaborando, de certa maneira, para o desenvolvimento tímido, né, mas um desenvolvimento industrial aí do Brasil. Em 1845, o parlamento inglês decreta a Lei Bill-Arbidin, e essa lei prescrevia o quê? A marinha inglesa poderia aprisionar qualquer navio negreiro, né, que estivesse ali passando pelo Atlântico e levar sua tripulação para ser julgada em Londres. Então isso daí tem a ver também com a questão da lei dos direitos humanos, né, que já tinha uma certa representatividade no contexto da Revolução Francesa, né, final do século XVIII, e nós podemos perceber como a Lei Bill-Arbidin acabou intimidando essa questão aí dos navios negreiros. Quem é que tinha maior interesse com os escravos africanos? Será que era realmente o imperador e sua família?
Ou será que eram os grandes latifundiários? Ou será que eram os cafeicultores? Ora, com certeza os cafeicultores lucravam e muito com essa questão da mão de obra escrava. E muitas dessas encomendas, na verdade, eles mesmos é que faziam. Qual foi o resultado? A lei da oferta e do mercado, uma vez que o escravo era visto como um objeto comercial, né? Toda vez que há escassez, estamos aqui, né, em 20 de setembro de 2020 e nós temos uma alta do arroz. Então, toda vez que há escassez do produto no mercado, a tendência é que o valor aumente. Com essa lei aí proibindo esse tráfico internacional de escravos, o que é que aconteceu? A oferta de escravos então diminuiu o número e por isso o preço aumentou. Então é importante a gente notar essas leis de mercado que vão regulando o preço, né, dos produtos. Uma vez, volto a dizer, que o escravo era visto como um produto. Em 1850, nós temos a Lei Eusébio de Queiroz, que acabou abolindo o tráfico da África para o Brasil. E percebam que essas leis foram criadas pelo sistema da monarquia brasileira no segundo reinado. Pouco a pouco, lei após lei, os escravos iam sendo libertos. Agora, por que a escravidão não foi abolida de uma hora para outra no Brasil? Porque passou por um processo, né, meio que demorado, por conta do medo de acontecer uma guerra civil. Lembra dos Estados Unidos? Nos Estados Unidos, na chamada Guerra de Secessão, né, quando a gente percebe o Abraham Lincoln, né, decretando o fim da escravidão, acontece lá a Guerra Civil, mais de 600 mil pessoas mortas. Isso a gente percebe, no caso do Brasil não aconteceu por conta que essa liberdade para os escravos foi trazida pouco a pouco. O resultado foi o tráfico interprovincial, ou seja, no próprio território do Brasil nós temos essa compra e venda de escravos. E o fim do tráfico, então, acaba liberando recursos para serem investidos em outros setores, principalmente no meio urbano. É aí que o Sudeste passa por um processo muito forte de urbanização. O escravo se tornou escasso, a gente pode ver aqui no gráfico, né, a partir das leis que são estabelecidas, e a oferta de escravos então é diminuída. E aqui a gente percebe como essa queda do tráfico de escravos, né, para o Brasil acaba alterando o cenário social, o cenário econômico do país. A Lei de Terra de 1850 é uma lei também que merece destaque nessa época aí. Foi produzida por grande influência dos latifundiários, certo? E na prática estabelecia que o governo não poderia mais doar terras, somente vendê-las em leilões públicos, e que os proprietários deveriam registrá-las em cartório. Ora, essa lei iria beneficiar quem? Os grandes proprietários de terra. Afinal de contas, eles tinham maiores recursos, eles tinham mais dinheiro. Então, obviamente, se perto da minha grande propriedade houvesse um pequeno lote de terra e aquele proprietário não tinha condições de registrar em cartório, de pagar por aquelas terras que na verdade já pertenciam a eles, eu tendo dinheiro poderia comprar e aumentar ainda mais a minha propriedade. Então veja a manobra nessa lei da terra de 1850 desses grandes latifundiários, desses grandes proprietários de terra, que na visão tradicional do Brasil, né, meio que se tornaram heróis, né, mas que vão arquitetando pouco a pouco essa tomada de poder, essa tomada de terras, essa tomada do poder político e finalmente aplicaria o golpe da República. Nós podemos perceber o contexto da imigração com o encarecimento do escravo, né? Os fazendeiros paulistas passaram a estimular o que? A imigração de mão de obra livre, como eu mencionei, principalmente italianos e portugueses. E aqui nós temos um sistema de parceria. O senador Campos Vergueiro, né, fracassou, né, e o imigrante foi tratado basicamente como escravo. Não era escravo totalmente porque escravo não recebe nenhum tipo de salário, mas esses imigrantes recebiam, né, segundo registros da época, recebiam muito pouco para sobreviver. Por fim, a partir de 1870, o governo paulista passou a custear a imigração. E aqui nós temos o chamado sistema de colonato. Então,
Cada imigrante teria o seu pequeno lote de terra, onde ele poderia produzir, poderia se desenvolver e trabalhar nas terras dos proprietários, né, dos grandes latifundiários. E como foi posto, basicamente era um sistema de semi-escravidão, né? Aqui nós temos imagens históricas, né, de imigrantes que passam agora a trabalhar nas lavouras do café em lugar do escravo negro, uma vez que, por conta das leis que estavam libertando os escravos pouco a pouco, né, até a chamada Lei Áurea em 1888, nós temos essa substituição da mão de obra, né, escrava para uma mão de obra assalariada, né, bem verdade com salários muito baixos, e isso acabou trazendo dificuldade para os imigrantes que chegavam aqui imaginando uma realidade e se deparava com um sistema de semi-escravidão. Meados do século XIX, nós temos aí essa questão da abolição da escravatura. A escravidão era, além de desumana, também dispendiosa, ou seja, cara. O trabalhador livre tornou-se mais lucrativo. Os abolicionistas e principalmente os escravos tiveram um papel importante no processo de abolição. Essa é a visão tradicional da história. É a visão que a gente precisa aprender muitas vezes para passar nas provas que vem por aí na vida. Mas nós temos uma importante omissão que é propositalmente colocada aqui, né? Essa omissão é do próprio sistema monárquico do Brasil. Dom Pedro II e sua família influenciaram seu conselho direto, influenciando diretamente em relação a essas leis. Afinal de contas, essas leis eram produzidas pelo governo e não pelos escravos e não pelos abolicionistas. O Dom Pedro II era considerado um abolicionista também, né? Aqueles que lutavam contra o fim da escravidão. A abolição ela foi lenta, gradual e progressiva, como a gente já colocou, né? Então essa abolição no Brasil foi lenta, dando tempo suficiente para que os latifundiários se adaptassem. Em 1850, a Lei Eusébio de Queiroz, que proibiu o tráfico internacional. 1871, a Lei do Ventre Livre, ou seja, o escravo ficaria com seu senhor até 8 anos e seria liberto mediante uma indenização ou trabalharia até 21 anos quando seria liberto. Em 1885, acontece a Lei dos Sexagenários, ou seja, o escravo ao atingir 65 anos seria liberto. E em 1888, finalmente, nós temos a Lei Áurea, que abolia definitivamente a escravidão do Brasil. A Lei Áurea não previu, porém, nenhuma proteção social ao escravo, pelo contrário, eles foram marginalizados e muitos se envolveram com a criminalidade ou viraram mendigos. É bem verdade que, para que esses escravos agora, ex-escravos, pudessem ser absolvidos pela sociedade, né, brasileira, precisaria, logicamente, de toda uma readaptação. E nesse processo de adaptação, né, ou readaptação, se teve muitas falhas. Obviamente porque boa parte das terras estavam nas mãos dos senhores, né, os latifundiários, que obviamente não abririam mão de suas terras, né, para absorver essa nova população de ex-escravos. E esses ex-escravos vão buscar oportunidades nas cidades, né, e quando chegam nas cidades não encontram tanto espaço assim. Alguns conseguem, né, sim, se dar bem, e outros, a maioria, não. E o que é que acontece? Habitações irregulares, a formação da chamada favelização, e aí com isso o aumento da criminalidade, falta de oportunidades e assim por diante. Então, pouco a pouco, essa sociedade brasileira ela vai se diversificando, a população, o cenário das cidades também vão se alterando, e nós percebemos que essa população de ex-escravos não foi facilmente absorvida, bem verdade, na sociedade brasileira. Mas a gente percebe que todo o esforço, né, dentro de uma visão alternativa da história do Brasil, porque na visão tradicional, né, basicamente a escravidão no Brasil era por culpa da monarquia. Mas, pouco a pouco, a monarquia foi estabelecendo leis para que os escravos pudessem ser libertos. Aqui nós temos Charges, na verdade, ridicularizando, né, essa questão da abolição da escravatura, e essa é uma representação da visão oficial, né, da história do Brasil. Nós temos a princesa Isabel aqui nessa charge,
né, dizendo, olha, é a lei que acaba com a escravidão, leva para sancionar. Fazer o favor de quê? Né, como se o negro, o escravo, não entendesse absolutamente nada que estava acontecendo. E aqui é a Lei Áurea, que definitivamente libertava os escravos de sua condição, né, aqui no Brasil. Então aqui nós temos uma sátira, né, nessa primeira imagem. Aqui nesse segundo plano nós temos, né, a chamada Viva a Abolição, e na verdade os ex-escravos, né, com papéis secundários, né, ou terciários dentro dessa sociedade e basicamente, né, não tendo espaço nessa nova sociedade. Podemos dizer com certeza que essa sociedade que está aqui, né, de brancos, representam muito bem os latifundiários, aqueles que detinham os maiores recursos, né, e dinheiro da época, né? E aqui em terceiro plano nós temos os próprios negros trabalhando para a Princesa Isabel assinar a Lei Áurea. A gente percebe que essa é uma visão tendenciosa, né, de desconstruir a imagem da monarquia, desconstruir a imagem da Princesa Isabel, desconstruir a imagem também de Dom Pedro II, que em 1889, quando foi aplicado o golpe da República, a família real foi expulsa às 3 horas da madrugada, né? Então o senhor já de idade, né, inclusive doente, que foi expulso de madrugada aqui do Brasil. Então a gente percebe que esse golpe ele foi arquitetado principalmente após a assinatura da Princesa Isabel da Lei Áurea, né? Uma vez Dom Pedro II estava se tratando internacionalmente, quando ele retorna, né, para o Brasil, se depara com um cenário muito complicado, né? A Princesa Isabel, juntamente com seu pai, já haviam decidido que os escravos seriam libertos. Por isso que em 1889, menos de um ano, ou quase um ano depois, né, nós temos os latifundiários arquitetando esse plano para o golpe da República. E isso realmente aconteceu e vivemos nesse sistema até hoje, né? O movimento republicano, né, a partir de 1870, nós temos um clube que é fundado no Rio de Janeiro, né? Há um manifesto republicano, redigido por Quintino Bocaiúva e publicado em dezembro de 1870 no primeiro número do jornal A República. Em 1873, obviamente, há o fechamento do jornal e a fundação do Partido Republicano Paulista em Itu. Então esse ideal de retirar a família real do Brasil para que esses latifundiários pudessem ter mais poder do que já tinham, foi arquitetado até que o plano ele foi finalmente sancionado. Nós temos uma questão religiosa envolvida, né? Nós temos grupos católicos pensando diferente no interior do Brasil e isso acaba também contribuindo, né, para o fim do segundo reinado, para que trouxesse o segundo reinado a crise, né? Além da Guerra do Paraguai, né, também, que mencionaremos e estudaremos posteriormente. Nós temos aí entre 1872 e 75 o bispo de Olinda, que afastou de sua diocese 2 padres que recusaram-se a abandonar a maçonaria. Esse problema da maçonaria acontecia com as principais lideranças, né, do país na época do século XIX e que acabou impedindo a celebração de casamento de um cidadão pertencente à ordem. Então esse desentendimento que envolvia questões maçons também aqui no Brasil acabou gerando uma crise. O Visconde do Rio Branco, né, mandou prender o bispo de Olinda e o do Pará, que foram condenados a trabalhos forçados por 4 anos. O imperador mandou aliviar a pena para um encarceramento simples assim, né, libertando-os em 1875. Então, basicamente, isso daí acabou gerando uma crise das principais autoridades católicas e maçons presentes no Brasil e com o imperador. E aí nós temos o chamado Nascer da República, né? Os resultados da Guerra do Paraguai, né, que embora o Brasil tenha ganho juntamente com a Argentina e o Uruguai, mergulhou o país, né, numa crise, né, também. Somaram-se o movimento republicano com o rompimento com a igreja, né, a igreja católica, que era uma apoiadora, né, muito grande do imperador. A abolição da escravidão selou o fim do império por uma vingança dos latifundiários, cafeicultores, né? E em 15 de novembro de 1889, nós temos aí o Marechal Deodoro da Fonseca representando, né, os interesses dos grupos republicanos, que deu um golpe e exigiu a renúncia de Dom Pedro II, que foi para a Europa. Essa é a visão tradicional do Brasil. Na visão alternativa, na verdade, foi o Floriano Peixoto,
né, que era o marechal, mas não era tão representante como o Deodoro da Fonseca, o Floriano Peixoto arquitetou o plano, o golpe da República, e acabou enganando Deodoro da Fonseca. Quando Deodoro da Fonseca foi convocado a estar presente numa reunião, ele foi então aclamado presidente, o primeiro presidente da República Brasileira, sendo que a família real já teria sido expulsa às 3 horas da madrugada do Brasil. E mais uma vez o povo assistiu a tudo bestializado, conforme diz aí expressões que retratam a época. Então, nós ficamos por aqui com essa visão geral do que foi o segundo reinado, né? Bons estudos, gente, e até a próxima, se Deus quiser.